Olá, vamos falar de um assunto que está na cabeça de todo mundo: inteligência artificial e a nossa criatividade humana. A pergunta que não quer calar, especialmente para quem trabalha com criação, é essa: será que a gente vai ser superado? Com o avanço tão rápido da IA, a criatividade humana está com os dias contados? Bom, é isso que a gente vai explorar agora. Para a gente começar a entender essa história toda, a gente precisa olhar para o cenário atual, para o que está acontecendo agora no campo da IA. Sabe, as IAs generativas, aquelas que criam imagens, textos, músicas, elas estão simplesmente por toda parte. E com essa popularização toda, é natural que surjam preocupações bem sérias sobre direitos autorais, sobre o valor do trabalho criativo e até se algumas profissões vão deixar de existir. É um cenário que, com certeza, nos obriga a refletir. Mas olha só que interessante essa perspectiva do Ray, que é um gigante da publicidade. Ele aponta para uma coisa fundamental: o nosso repertório criativo. Essa é a palavra-chave. A questão não é competir com a IA no campo dela, mas sim jogar um jogo que só a gente, como humanos, sabe jogar. Tá, mas afinal, o que é esse tal de repertório criativo? Vamos mergulhar nesse conceito, porque ele é a base de toda a nossa conversa aqui. E olha, essa definição vai muito além de conhecimento técnico, viu? O repertório criativo é basicamente a soma de tudo que a gente já viveu. Nossas memórias de infância, os sentimentos, as experiências mais bobas e as mais marcantes. É essa bagagem, que é única e só nossa, que alimenta a verdadeira engenhosidade. E para ilustrar isso de um jeito que ninguém mais esquece, vamos fazer uma viagem no tempo. Eu tenho uma história fantástica que mostra exatamente o que é esse repertório criativo em ação muito antes de a gente sequer sonhar com IA generativa. Imagina só a cena. O ano é 1998. A internet ainda era aquela, discada, que fazia um barulhão para conectar. YouTube nem existia. Plataforma de streaming nem em sonho. Para os adolescentes daquela época, a MTV era o centro do universo musical. E tinha todo um ritual, né? Ficar esperando o clipe favorito passar para poder apertar o botão REC do videocassete. Era um verdadeiro exercício de paciência, de antecipação. Algo que hoje, com tudo a um clique de distância, parece coisa de outro mundo. E foi nesse cenário que um jovem teve uma ideia que foi, sério, genial. Ele queria pedir um clipe para a emissora, mas como se destacar no meio de tantos pedidos? Ele pegou uma fita VHS velha, tirou o filme de dentro e no lugar colocou um rolo de papel com a mensagem dele. Para ler era só girar o pininho da fita. Era uma carta-objeto totalmente interativa e analógica. Que sacada! E qual foi o resultado? A apresentadora do programa ficou tão impressionada que leu a carta no ar, em rede nacional. O clipe foi exibido, claro, e o autor da ideia ainda levou prêmios para casa. Ele não só conseguiu o que queria, mas superou qualquer expectativa usando pura criatividade. E aí a gente volta para o nosso tempo. O que essa história nos ensina? Vamos conectar essa engenhosidade do passado com o nosso presente, que é tão dominado pela IA. O ponto central é exatamente este. Aquela ideia só podia ter nascido de um repertório humano. O rapaz usou a vivência dele com uma tecnologia que já estava ficando obsoleta, a fita VHS, e transformou em algo completamente novo, cheio de sentimento. Uma IA que só processa dados e busca padrões jamais chegaria a uma solução como essa. E aqui a gente vê a diferença fundamental. A criatividade humana nasce da experiência vivida. Por isso ela surpreende, ela emociona, ela ressignifica o que é velho. Já a IA opera com base em dados, procurando padrões. Ela é excelente em prever, em imitar, mas a faísca da engenhosidade, a capacidade de criar algo a partir do afeto e da memória, isso, por enquanto, ainda é nosso. Com essa lição em mente, como é que a gente olha para o futuro? A resposta, por mais irônico que possa parecer, talvez esteja no nosso passado e nas nossas experiências mais analógicas. O caminho para a gente navegar nesse mundo novo não é ter medo da IA, mas sim mergulhar ainda mais fundo naquilo que nos faz humanos. O nosso repertório de experiências, de memórias, de sentimentos, isso não é um defeito, é o nosso principal recurso. E vamos ser sinceros, existem coisas que a tecnologia pode até ajudar, mas que ela nunca vai satisfazer por completo. Afeto genuíno, relações de confiança, a generosidade, a beleza da arte, a necessidade de simplesmente descansar, de ter uma atenção verdadeira. Essas são carências da nossa natureza que nos conectam uns com os outros de um jeito que nenhum algoritmo consegue replicar. No final das contas, a IA pode até imitar as nossas conexões neurais, mas ela não pode replicar o sentimento genuíno. Ela não pode ter a esperança que move alguém a escrever uma carta numa fita VHS, torcendo para que ela seja lida no futuro.
Essa engenhosidade, que nasce da memória e do afeto, é o que sempre vai nos diferenciar. E essa é a nossa maior força.